A minha infância foi uma infância muito rígida. Meus pais não deixavam a gente sair tanto. E a minha mãe, de família portuguesa, era muito brava. Era tudo ali, qualquer coisinha, a vara de marmelo pegava feio, sabe? E depois a escola. Eu fui aos 7 anos, primário. Não gostava de estudar. Ia muitas vezes obrigada, chorando. Não quero ir na aula, detesto a minha professora. Mas, aos poucos, eu fui me adaptando. E depois tive uma professora, Maria do Carmo do Nezinho, no 4º ano, uma ótima professora. Foi a melhor professora que eu tive. Que as outras, porque eu fazia muita bagunça na sala. Juntava com as colegas escondiam, botavam a culpa em mim, eu aceitava. E a Maria do Carmo, ela viu isso, ela é casada com um primo meu, ela viu essa carência minha e ficou minha amiga. Somos amigas até hoje. Gosto muito dela. Casada com o Nezinho, filho do tio Mané Alves, sobrinho do meu pai. Ficamos em família. Aí depois, a adolescência foi, como eu falei para você, os pais rígidos. Uma vez por ano, a gente ia em Aparecida. Meu pai alugava ônibus, levava a família toda, os parentes. E fora isso, para nós era uma festa, uma alegria ir a Aparecida todo ano. Os filmes, se você perguntar para mim os filmes da década de 60, eu sei falar para você os filmes e os artistas. Me lembro muito bem de vários artistas. Cinema era do meu tio, João Bertolino. E meu pai fazia questão. Eu ia às terça, quinta, sábado e domingo. Ainda na matinê domingo. Era a única diversão. Casei muito cedo. Meu marido foi o primeiro namorado. Eu casei com 17 anos e meio. Porque quando eu comecei a namorar ele, minha mãe falou, filha minha, não fica 1 ano namorando, tem que casar. E carnaval, eu gostava muito, meus 15 anos, minha mãe não deixava. Aqui antigamente tinha uns carnavais muito animados. Eram os meus parentes que faziam. A Nitinha da Tia Zala, irmã do meu pai, a Tia Zala. A Anita Gomes, ela que era responsável. A Fiica do Batista, minha prima. Eles que faziam os brocos, fantasia. Era ali onde é a biblioteca hoje, o clube. A gente fugia de casa, escondido, para vir ver o barulho do carnaval. Já o papai mandava um irmão mais velho meu
ia, retirava a gente, sondando na porta do clube, vamos embora. Eu fui dançar um carnaval, pular um carnaval, ou melhor dizendo, depois de casada, 2, 3 anos de casada, que aí eu fui acompanhada alguns amigos que eram casais da nossa época, que eu pude frequentar algum carnaval. E depois foi passando o tempo, com os filhos já casados, os netos adultos, eu dancei muito, pulei muito carnaval com meus netos. Realizei meu sonho, sabe? Foi essa. Quando do meu avô, o Zeca do Quim, que até é seu avô. Isso. Ele gostava muito de festa, ele era muito festeiro. E essa Batista, casado com a Fiica, minha prima, ele tinha um bar ali onde é a farmácia agora, do Gleison. Ali ele tinha um bar e um caminhão. Então, todo final de semana, ele colocava umas tábuas em cima na carroceria do caminhão. Meu pai fechava o bar ali para as 8, 9 horas da noite e lá íamos nós para Caquende, para a casa do meu avô, como a gente dizia. O nome dele Zeca do Quim, mas nós falávamos o pai Zeca. Ali ele tinha uma vitrola, que antigamente falava vitrola, hoje eu nem sei mais como que é. E ele colocava as músicas juninas, aí a gente dançava, pulava, só entre família. Meu avô tinha muitos camaradas, como dizia antigamente. Eles dançavam junto com a gente. Lá tinha uma janta muito gostosa. E todo ano, aniversário dele, aí ele fazia uma festa para arrasar mesmo. Tá? Convidava muita gente aqui em Delfim Moreira. Íamos também no caminhão do Batista. Nessa ocasião, o tio Carmelo tinha um caminhão, lotava as pessoas, e lá dançar quadrilha, sanfona, muita música, era muito bom. Isso eu me lembro muito bem. Que fica, às vezes eu fico, tem dia lembrando, que saudade daquela época. Eram os anos 50 e poucos. Eu me casei em 60, anos 58, década de 60 eu casei. Eu estudei até os 11 anos, eu tenho primário. Queria estudar fora, mas a minha mãe falou, não. Vai aprender, o fogão está lá te esperando. Meu pai tinha bar, ela fazia muitas coisas gostosas para o bar. Então, com 11 anos, eu já comecei a cozinhar e cozinhava muito bem, porque o meu pai sempre teve bastante empregados, a minha mãe, e comiam todos na casa do meu pai. Que ele era o bar, ele fazia o serviço de cangalha. Hoje está voltando, que até o Edu, meu filho caçula, aprendeu com ele, com o meu pai.
porque as pessoas da zona rural, eles abandonaram os animais, os burros, a tropa, para pegar a moto. Mas acho que agora está voltando. É o que eu vejo falar, que os animais que ajudaram muito aqui em Delfim Moreira, festa do marmelo, na época da safra, era só os burros que enfrentavam, porque chovia muito, não tinha estrada. Eram poucos caminhões que aguentavam o tranco. Então, nesse sentido, meu pai fazia isso, que era um profissional. Nessa região aqui, a Redondeza, não tinha quem fizesse uma cangaia tão bem feita como o meu pai. O arreamento todo para a tropa. Muito famoso. Até para o Rio Grande do Sul ele fez. Como ele falava, tenho 10, 12 lotes de cangaia. Ele falava cangaia. Para ir para o sul, para o Rio Grande do Sul. Ia para o Paraná. Aí ele tinha muitos empregados. E a minha mãe saía da escola, minha mãe já colocou eu para ajudar nos afazeres domésticos, porque ela, muitos filhos, muitos irmãos. É o que eu me lembro, é isso. Gostava muito, muito de cinema, sabe? A distração nossa, que outras meninas, outras amigas, elas tinham bailinho, saíam para passear, eu não. Meu pai, nós somente a distração nossa era na igreja, que éramos filha de Maria, ou no cinema. Para o cinema, meu pai abria a mão para nós, sabe? Assistia muitos filmes, muito clássico do cinema americano, Os 10 Mandamentos, Sansão e Dalila, com Victor Maturi, Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston, Liz Taylor. E filme, nós gostávamos muito, então eu encontrava com as coleguinhas, dizia, olha, hoje tem filme, Bang Bang, nós falávamos filme cowboy, sabe? Era 7 Homens e um Destino. E assim, muitos filmes que eu lembro, Will Brenner, que era do Kid Douglas, sabe? Gina Lollobrigida, atriz italiana muito famosa, Sofia Loren. Aí depois, passado um tempo, eu já era casada, surgiu o filme Deus Criou a Mulher, com Brigitte Bardot. Nós fomos a Itajubá para assistir o filme, que aí meu tio já tinha fechado o cinema. Foi uma pena fechar o cinema. O chique, a elite de Delfim Moreira, se eu posso dizer assim, era o cinema. E cada uma mais elegante que as outras, porque antigamente nós vestíamos muito bem do que essa geração de hoje, sabe? Era salto, Luiz XV, os vestidos muito bem feitos, elegante, com estolas de pele na época do frio.
a gente ia no cinema para apresentar para as pessoas. Era um lugar de encontro, um ponto de encontro muito bom, que eu sinto muita saudade. Sabe? Aí depois eu casei com 17 anos, que eu falei para você, mudou a vida. Filhos, marido. E toda a vida gostei muito de ser exigente com a casa, com os filhos. Eduquei muito bem meus filhos. Ricardo, a Magda, Mônica e Eduardo. Qual eu gosto, sinto muito pensar assim um dia, eu vou embora e meus filhos vão ficarem aqui, que eles também me querem muito bem. Faço tudo pelos meus filhos. Ele veio trabalhar no banco. E aquela época aqui era muito difícil sair. Aí veio morar no hotel aqui, do seu João Catarino. E a Zizida era minha colega. Somos colegas até hoje. Ela falou, olha, chegou um cara, você já viu? Falei, não, ainda não vi, porque... Ela disse, a hora que ele estiver ali fora, eu vou chamar você para ver. Nós morávamos nessa rua aqui toda a vida. Aí, gostei, e um gostou do outro, e começamos a namorar. Mas namorar, assim, quando relava a mão um no outro, dava até um arrepio, porque antigamente não podia andar nem de mão dada. E a mamãe, como sempre, meus pais, meu pai também, um menor de olho na gente, ou o menor ou até o mais velho. Aí foi um ano de namoro. Em um ano eu namorei, noivei e casei. Dos 12 anos até eu casar, aos 17, ali era o nosso ponto de encontro, que hoje a praça foi modificada. Eles modificaram. Mas era o vai e vem, para lá e para cá, e os rapazes ficavam todos em fileira, enfileirados. Nós íamos para lá e para cá, ia e voltava, e ali começava o namoro. Sabe? E a gente comentava uma com a outra, ó, chegou fulano de tal. Olha, tem um cara ali, muito bonito. Hoje fala gato. Nós falávamos, é lindo. Hoje está um gato ali. Né? E eles correspondiam com a gente. Mas tinha umas festas, umas quermesses aqui. Aqui era muito animado. Faziam as barraquinhas, parte da igreja, parte religiosa. E as barraquinhas eram todas feitas num padrão só. Aí a gente enfeitava com as bandeirinhas.
E tinha as candidatas, rainha as bonecas, como eles falavam, as bonecas. E barraca Colombo, da Sica, das fábricas que tinha aqui de marmelo, né? Então, a que mais vendesse voto era considerada a rainha. Não é como agora, faz uns 2 ou 3 anos que eles não fazem mais barraca na rua, mas eles cortavam eucalipto e aquelas barracas todas grosseiras, mal feita. Não sei se foi modernizando, porque essas barraquinhas, as quermesses, eram todas padronizadas. Toda tinha um certo padrão, muito bonita, enfeitada. Era animação. De todo ano, no Natal, em mês de junho, umas 3, 4 vezes ao ano tinha essas quermesses. No entanto, o seu avô, o tio Antônio Gomes de Carvalho, ele fazia os leilão dos assados. Então, ele pegava, punha a leitoa assim na mão. Quem me dá tanto para esta quarto de leitoa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, um gritava. E assim era o leilão. Ele animava muito a festa. Foi a salvação aqui da igreja, das festas, era o tio Antônio. Sem o tio Antônio, nada feito. As festas de antigamente eram muito mais animadas, muito mais bonitas do que a de agora. Vinha das cidades vizinhas, vinham as pessoas de Marmelópolis, de Itajubá, Piquete, Lorena, mas não vinha para brigar como uma época aqui, em exposição, vinha um bando de fora, só para fazer bagunça, arruaça. São esses uns que eles vinham, principalmente de Marmelópolis, vinha muita gente aqui para festa religiosa e animava bem. A banda, tinha uma banda aqui em Delfim Moreira, do senhor José Aprínio, você já ouviu falar? Ele era de Natércia, que até meu marido de Natércia também. Casei com um rapaz de Natércia. E era bem mais animado do que hoje. Hoje ficaram muito individualistas. Os jovens de hoje não querem nada. Você me desculpe que você é jovem também, mas mudou muito. Você concorda comigo? Mudou demais. Isso eu não sei se foi para melhor ou para pior, porque aqui o clube era muito frequentado. Eu já tinha casado, já era casada, e o Luiz Antônio, meu sobrinho, que foi o ex-prefeito, não, foi vice-prefeito na época do Carlos, ele fazia muito baile de debutantes.
bailes que ele fazia dos destaques de Delfim Moreira. Era muito frequentado. Veio muito cantor, vieram muitos cantores de fora para dar show aqui nos Silvio Brito, Marcelo Costa e Francisco Petrônio, ali no clube para animar os bailes de Delfim Moreira. Hoje não tem mais nada. A gente nem vê mais juventude aqui em Delfim Moreira. Saíram para procurar melhores estudos, né? Novos caminhos. E isso deixou a cidade muito deserta. Eu acho aqui muito triste. Eu acho que Delfim Moreira já, nossa, era muito alegre. Nas festas de fim de ano, tinha as gincana que o Luiz Antônio fazia. Nossa, era, parece que 12 dias de festas, que começava dia 12 de dezembro e ia terminar no Natal. Cada dia era uma atração. E tinha 4, 5 equipes, formavam as equipes, então a gente participava. Aqui no salão paroquial, que era onde ficava a turma, eles ficavam pedindo para as pessoas coisas. Você tem isso dentro de casa? Por exemplo, um disco, um vinil da época não sei qual, quem trouxer primeiro vai ganhar tantos pontos. Quem tem um relógio antigo, traga. E eu ficava, porque a minha casa divide ali do salão paroquial. Eu ficava no muro e as pessoas da equipe que era do meu lado também, a minha equipe, o Nilcinho mesmo ali do supermercado Lorena, ele ficava na janela e gritava: Dona Inha, a senhora tem isso? Eu tenho, corria e já jogava para eles. Era muito divertido. Então eles falavam: a Dona Inha está ali privilegiando a equipe tal. Mas era o meu lado, eu tinha que... Quantas vezes? A senhora tem alguma capa de chuva aí, não sei o quê? Tem bota de borracha, galocha, que antigamente falavam? Eu tenho. Tem uma forma tal? Eu tenho. Eu jogava para eles ali. Botava uma escada no muro e um subia. Ajudei muito nisso. Agora a gente fica aqui que não tem nada. Aqui eu acho que tinha que ter uma distração para a terceira idade. Sabe? Porque eu acho que aqui, não, tanto para nós que somos da terceira idade, achamos muita falta. Tem muitas pessoas que reclamam. Podia ter um bingo. O baile da terceira idade. Nem tanto o clube nem funciona. Nós reclamamos. Era um padre, não me lembro, não sei, não foi da minha época, minha mãe que contava, que esse padre armou as pessoas com enxada,
com um pedaço de pau, e foram até ali na ponte do encontro, porque falaram para o pessoal aqui de Delfim que eles vinham tomar a imagem nossa, que aqui antigamente chamava-se Soledade de Itajubá. Aí eles, pela Nossa Senhora da Soledade, eles disseram que pertencia a Itajubá. Até aqui antigamente era Itajubá Velho, tinha esses vários nomes. Aí a minha mãe contava que foi uma confusão danada. Reuniu a turma toda aqui de Delfim e vieram os de Itajubá. E a briga foi ali na ponte do encontro. Enfim, acabou que a Nossa Senhora da Soledade ficou para nós, que é nosso, está aqui até hoje, na igreja. A verdadeira é essa aí, nossa. O resto eu não sei dizer para você. Só sei que a minha mãe contou que foi uma briga muito feia. O padre no meio, o padre pegou a frente. E todos armados, como diz, até os dentes. Foram armados para enfrentar a turma de Itajubá. E Delfim Moreira ganhou. É o que eu sei. Uns falam uma coisa, outros falam outra, né? E a senhora também andou muito aí na Maria Fumaça? Demais. Meus 11 anos, meu pai levávamos nós no dentista em Itajubá. Então, eu tenho os dentes, estou com quase 80 anos, meus dentes ainda, porque meu pai cuidava muito, falava, não, tem que ter os dentes bem, vamos para Itajubá. E nós íamos de trem na Maria Fumaça, de primeira classe, os bancos estufados. Que delícia! Saía daqui de Delfim, acho que 9 da manhã. Parava ali no Biguá para abastecer, porque a máquina ia trabalhando com a poder de lenha e água, né? Ali no Biguá tinha uma caixa d'água. E lá em Itajubá, a estação ainda é até hoje, né? 4 da tarde a gente voltava. Tornava a parar no Biguá. Ali tinha pastel. Meu pai, nós descia do trem. Descia todo mundo correndo, pulando. Que delícia para comer o pastel. E parece que parava 15 minutos. Aí, quando ia chegando aqui, no Caquendia, onde é o do meu avô, Zeca do Quim, seu avô também, não é? Já vinha o trem apitando. O maquinista vinha. Às vezes, antes de entrar no trem, o maquinista era conhecido da gente. A gente falava para ele, apita mesmo. Avisa que nós já estamos chegando. Ali no corte, que ainda é hoje, chama-se corte. Ali ele puxava o apito e desligava só na estação. Eu andei demais de trem. Que delícia que era ficar na janela. Às vezes vinha aqueles fagulhos
da máquina, mas não tinha importância, não fazia mal para a gente, que a gente queria estar com a cabeça para fora da janela para ver. E quando o trem passava, tanto quanto ele descia, quando ele subia de volta para Adelfim Moreira, ficava a criançada ali da turma, tudo dando tchau. Às vezes a gente jogava bala, era o costume. Meu pai às vezes comprava bastante pão e punha nos saquinhos de papel. E o trem vinha bem devagar, jogava para a criançada. Se algum dia na minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar e rever a terra em que eu nasci e correr como criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar e reviver a terra em que eu nasci. Quero correr como criança nos verdes campos do meu lar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e reviver com emoção nos verdes campos do meu lar. O meu avô, Zeca Duquim, ele era festeiro demais, gostava muito. A minha avó, vó Rosa, como sempre, de família italiana, ela era mais quietinha, mas sempre acompanhando ele nas festas. A gente chegava lá, na roça, uma panela de ferro desse tamanho com um pinhão muito gostoso, que hoje a gente nem vê mais, que nem tanto lá no Caquende tem muita araucária. E era o que ela nos servia, era o pinhão, mas delicioso, cozido desde de manhã no fogo, até a tardezinha, começo da noite que a gente ia para lá, a panela de pinhão estava lá no fogão a lenha. Era ali onde eles desmancharam a casa, aonde é o mangueiro do Dé. Lá era a casa grande e no quintal tinha uma casa pequena que era da tia Mosa. E o tio Carmelo,
que era o caçula, morou com eles também. Os filhos do tio Carmelo foram criados todos lá. Então o tio Cá também morou lá. Era de costume, casava e ficava morando com os pais. Na casa grande. A linha do trem passava embaixo, a porteira, a gente subia um morrinho, uma distância de uns 10 minutos da estrada até a fazenda, a casa da minha avó. O chão era de tijolo, sabe? Não era com tábua, nada. Toda a casa era de tijolo. Nem cimentada, nada. Era no tijolo mesmo. Mas ali o meu avô, Zeca Duquim, criou todos os filhos, netos que moraram muito com ele. Como eles diziam, era o dono dali do pedaço. Desde a ponte de Santo Antônio até aqui no Caquende era do meu avô. Eles falavam que ele era muito rico, tinha muita terra. Mas ele herdou também muita herança do pai dele, o Quim da Silva, que eram todos descendentes de índio. Esse Quim da Silva, que era o meu bisavô, o pai dele foi pego no laço. Era índio. Meu avô saía muito com tropa para vender para o Rio. Naquela época, hoje o Rio de Janeiro é perto da gente. Naquela época era muito longe. Meu avô ficava meses fora com a tropa. Levava muita coisa daqui para lá, mas trazia de lá também para cá. E onde veio esse descendente, o mais velho dos Quins, que era Zeca do Quim, Joaquim do Zeca, Quim da Silva, tudo veio de um índio, sabe? E a avó Rosa dos italianos? A minha avó dos italianos. Eu não sei de que cidade ela veio, acho que para o Brasil. Não, ela é nascida aqui no Brasil. Nascida aqui. O pai dela, o Carmelo Fava, nasceu na Sicília. Na Sicília. E ele veio para o Brasil em 1856. Ah, sim. E faleceu aqui em Delfim. Delfim Moreira, né? Que esse novo prefeito que foi entrar, não sei quem vai ser, não tomei nem conhecimento dos candidatos. Que faça o turismo em Delfim Moreira. Para voltar o turismo aqui, precisa que eles invistam no turismo. Porque aqui Delfim Moreira é muito bonito. A topografia de Delfim Moreira é linda. Parece a Suíça, essas montanhas. Na época do frio, fazer os festivais que tinha antigamente aqui. Ponto turístico aqui tem bastante para ser explorado. Cuidado. Que as próximas que entrarem foquem nisso, no turismo em Delfim Moreira. A solução para Delfim Moreira é o turismo. Porque ela tem tudo, é uma cidade fria, bonita, calma. Precisa urgente. Olha, a Cruz das Almas aqui
tinha um casal, o senhor José Câncio, dessa rua nossa aqui, e a esposa dele, Cida Baltazar. Eles cuidaram muito bem da Cruz das Almas. Ali era limpo, capinado. Teve uma ocasião que eles fizeram as cruzes para a Semana Santa, a Via Sacra ser lá, sabe? E esse seu Zé Câncio, ele tinha 2 irmãos, o Agenor e o Geraldo, que moravam os 3 irmãos. O seu Zé Câncio casou, mas os 2 irmãos continuaram morando com ele e a mulher, a dona Cida Baltazar. E eles cuidavam muito da Cruz das Almas. Ali era um ponto turístico que a gente ia fazer piquenique ali. No entanto, levaram um cruzeiro, fizeram uma festa aqui para montar um cruzeiro lá. O padre celebrou a missa lá, o padre Arlindo. E depois que arrumaram isso, eles foram, depois que o seu Zé Câncio e a esposa dele morreram, o Geraldo e o irmão foram descuidando, porque foi motivo de vândalos, sabe? Eles iam lá para droga. Tinha plantado lá, fizeram uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Plantaram, fizeram um jardim bonito lá. As pessoas iam lá para arrancar muda do jardim que fizeram. Muita bromélia, orquídeas. As pessoas iam lá para destruir. Ao passo que eles fizeram a Via Sacra desde daqui do início até no cruzeiro. Muitas Semanas Santas foram feitas a Via Sacra lá. Aí depois o padre deixou de ir celebrar a missa lá. E foram detonando, como eu falei. Quebraram as imagens da Nossa Senhora de Lourdes, que tinha lá a gruta muito bonita. Aí foi juntando mato. Hoje eu não sei como que tá lá. Que deve fazer aí uns 8 anos que eu não vou para lá, ou se não fizer mais até. Porque a bagunça tomou conta. Os que vão lá para outras finalidades. Vão destruir, não preservar. Ali tinha que... Cada prefeito que entra fala, nós vamos cuidar da Cruz das Almas. E fica só na promessa, só na conversa. Agora, a Cachoeira do Itagiba, eu fui poucas vezes lá, porque é, por sinal, uma cachoeira até muito perigosa. Que lá falaram que tem um funil. Então, fui poucas vezes. Eu vou cantar essa canção dedicada a Nossa Senhora da Aparecida, por todas as graças recebidas e as que vamos receber. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai estas terras morenas,
seus rios, seus campos, suas noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós.